novamente ao Por Dentro do Catavento. Hoje a gente vai falar mais sobre a seção da Terra daqui do museu. No episódio anterior a gente falou sobre o interior da Terra, como vocês podem acompanhar aqui nos cards. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o exterior dela, mais precisamente as placas tectônicas. Vocês já se perguntaram por que no Brasil não tem vulcões ou grandes terremotos? O Rafael Adinolfi, educador dessa seção, vai contar um pouco mais pra gente sobre isso. Bora acompanhar! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou educador aqui no Museu Catavento da seção Terra. E hoje, o tema do vídeo de hoje são as placas tectônicas. No primeiro vídeo que a gente falou lá sobre o interior da Terra, a gente mostrou um pouquinho sobre como esse interior da Terra está se movimentando através do manto. O manto ele esquenta lá perto do núcleo e ele sobe perto da crosta, ele esfria. E nesse movimento convectivo é um motor, né, de todas as movimentações das placas tectônicas da Terra. Quantas placas são mais ou menos? A gente tem mais ou menos 15 placas tectônicas. Tem várias outras plaquinhas menores que chegam a ser mais de 50, ok? Então aquele motor que eu falei para vocês que está se movimentando dentro da Terra formou como se fosse uma panela de pressão, né? A panela de pressão que a gente tem em casa, ela não fica lá apitando quando a gente esquenta. O planeta foi a mesma coisa, né? Ele se rachou em vários pedaços. E os vulcões, por exemplo, que a gente conhece, são o pininho, né, dessa panela de pressão, certo? Então, o planeta se rachou devido a essa pressão, em 15 placas, como a gente falou. Essas placas se movimentam, elas têm movimentos bem característicos, né? Tem 3 tipos de movimento. Pessoal, vocês já ouviram falar que os continentes eram todos juntos? Eles eram mesmo, a gente chamava de Pangeia, certo? Então, se a gente consegue notar isso bem fácil, e isso foi notado também lá no começo do século XX, que o continente da América aqui, América do Sul, o Brasil, encaixa perfeitamente aqui no continente africano, certo? Então, o primeiro movimento que a gente vai falar de placas aqui é o movimento divergente. Esse movimento, ele afasta uma placa da outra. Por quê? Aqui na dorsal mesoceânica, né, esse magma está saindo, naquela panela de pressão que a gente falou, ele sai e empurra em direções opostas essas placas, certo? Então, quando ele empurra, ele começa a distanciar esses continentes. Então, isso que está ocorrendo atualmente, hoje mesmo está ocorrendo isso. Daqui a alguns milhões de anos, a configuração dos continentes como a gente conhece vai ser diferente, justamente por causa desse tipo de movimento, ok? Outro movimento bem conhecido também é o movimento convergente. E esse movimento, ele forma as cadeias de montanha que a gente conhece. Então, todo mundo aqui já ouviu falar do Everest, né, da Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes. Essas montanhas são formadas também com o movimento dessas placas. Quando elas se encontram, né, uma contra a outra, uma placa sobe e a outra entra. Né? Então, a gente tem aí constantemente o Himalaia se formando e aumentando de tamanho, certo? E o terceiro movimento que a gente vai ver, ele é chamado de transformante. Esse movimento é um pouco mais raro nas placas, tá? O lugar mais famoso que ele ocorre é na Califórnia, aqui na placa de San Andreas. Então, o que acontece? Aqui ele não está nem se afastando e nem se chocando. Elas estão deslizando uma na outra, certo? Então esse é o outro tipo de movimento, ele é um pouco mais raro, mas ele também existe. Pessoal, todo mundo já ouviu falar aí que no Brasil não tem terremoto, né? Na verdade tem alguns terremotos bem fraquinhos, né? Mas não tem aqueles terremotos mais fortes que a gente viu em outras partes do mundo. Por que isso? Porque o Brasil, ele está no meio de uma placa, certo? Então, ele não está inserido nesse encontro de placas. É nesse encontro de placas que ocorrem os terremotos mais fortes, certo? Por quê? Porque essas placas, conforme elas vão se chocando, tanto na transformante quanto aqui na convergente, elas vão criando uma certa tensão, e essa tensão vai se acumulando ao longo de milhares de anos. Chega uma hora que essa tensão é solta, né? Essa força se dissipa e a gente tem os terremotos, né? E quando isso ocorre dentro do oceano, a gente tem as tsunamis também, quando ocorre lá a gente chama de epicentro, e esse epicentro dentro do oceano pode gerar uma tsunami, que a gente também já viu aí na história recente do mundo, mas essa força ela fica se concentrando ali milhares de anos para poder gerar um terremoto muito forte, né? Pessoal, então o Brasil, né, a gente é privilegiado aqui, porque a gente está no meio da placa, certo? Então não tem nenhum encontro aqui das placas próximo da gente, então a gente não tem terremotos fortes por causa disso. Qual é o encontro mais próximo que a gente tem? É aqui nessa parte da América do Sul, certo? Que a gente chama aqui de Cordilheira dos Andes. Então aqui tem alguns terremotos
E aqui tem uma cordilheira enorme que pega toda a América do Sul, praticamente, território do Chile, tem muita montanha por causa disso, mas no Brasil a gente está mais tranquilo em relação a terremotos porque a gente está no meio da placa. Pessoal, então recapitulando, né, esse movimento das placas aí a gente chama de teoria da deriva continental. Então, como a gente falou lá atrás, era tudo um continente só, que a gente chamava de Pangeia, certo? Então depois ele foi se separando, Laurásia, Gondwana, e ele continua, esse movimento continua, só que no tempo que a gente vive, né, a gente não vai conseguir perceber isso, essa percepção surgirá apenas daqui a milhões de anos. Então os continentes terão outra configuração, certo? A gente vai se afastando cada vez mais da África, essas partes aqui do hemisfério norte vão subindo, então daqui a milhões de anos, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos, a gente vai ter outra configuração de continentes muito diferente da nossa, e isso vai influenciar no clima da Terra e tudo mais. Não sabemos se a gente estará aqui quando isso acontecer. Inclusive, pessoal, na internet vocês vão encontrar várias simulações em vídeo, em livros tem essas simulações também de como os continentes estarão daqui a milhões de anos. No livro do professor Eduardo Anelli, Dinossauros e Outros Monstros, tem essa simulação, ele fala um pouco sobre isso. Então vocês têm um vasto material na internet para vocês verem como os continentes vão ficar daqui a milhões de anos, baseado em algumas simulações matemáticas que os geólogos fizeram. Eu fico por aqui com esse tema das placas tectônicas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Interessante, Rafa!